Sejam todos bem-vindos para mais uma aula do CPC comentado para estudantes. Hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo acerca das despesas processuais e dos honorários de sucumbência e vamos fazer a leitura e comentários acerca dos últimos artigos, os artigos 95, 96 e 97 do CPC. Então fique ligado. Bom, pessoal, antes de iniciar nosso estudo, fica sempre a recomendação para aqueles que têm interesse em se aprofundar no mundo do direito processual civil, se cadastrar na nossa lista chamada Diário do Processualista, que eu estou colocando na tela aí para vocês. Há um link aqui abaixo na descrição para que você possa fazer seu cadastro. E a partir de agora, todos aqueles interessados que se cadastrarem no nosso Diário do Processualista vão estar concorrendo também mensalmente uma cópia da minha obra chamada Negócios Jurídicos Processuais Atípicos. Vai ser sorteado mensalmente e vai estar recebendo uma obra em casa. Então, fica a dica aí, uma grande oportunidade para todos, tá bom? Bom, pessoal, então para iniciar nosso estudo de hoje, vamos fazer a leitura atenta dos dispositivos, iniciando pelo artigo 95, que eu vou colocar na tela para vocês. Então, o artigo 95, ele diz assim: cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia, ou rateada quando a perícia for determinada de ofício, ou requerida por ambas as partes. Então aqui nós estamos falando da prova pericial. A prova pericial é aquela realizada por um perito, um expert em determinado assunto, que vai fazer uma análise acerca do caso concreto. Então, por exemplo, uma situação de um processo que envolve uma obra, discussão acerca, por exemplo, de um dano de uma obra, um defeito de uma obra. Então, inevitavelmente, vamos precisar de um engenheiro civil, um expert no assunto, para fazer uma análise daquele caso concreto. O mesmo aconteceria, por exemplo, numa ação que trata sobre valores, relatórios financeiros, etc., que nós precisamos da ajuda de um perito, para fazer provavelmente um contador, para que faça análise desses documentos. Então, nessas situações, o que o dispositivo está falando para nós é que, obviamente, nós precisamos fazer o custeio, o pagamento do trabalho desse expert. Então o dispositivo diz assim que esse valor das custas, das despesas desse perito vão ser adiantadas por aquele que fizer o requerimento dessa prova, mas poderão ser rateadas também quando for determinada de ofício, ou seja, for determinada pelo juízo, ou por ambas as partes. Se ambas as partes fizeram o requerimento da produção dessa prova, essa diligência, esse ato vai ser dividido, vai ser rateado entre essas partes. Mas um ponto que merece destaque aqui também é essa figura do assistente técnico, O assistente técnico, ele vai estar auxiliando individualmente cada uma das partes. Então, cada parte poderá contratar o seu assistente técnico para fazer o acompanhamento dessa perícia, o acompanhamento dessa diligência, certo? Vamos agora, então, para o parágrafo 1º, que diz assim: o juiz poderá determinar que a parte responsável pelo pagamento dos honorários do perito deposite em juízo o valor correspondente. Então, o que o dispositivo traz para nós é a ideia de que tão logo o juízo indique o perito responsável pela realização do ato e as partes venham a concordar com essa indicação, o juiz vai determinar que seja realizado o pagamento, o depósito em juízo, ou seja, um depósito judicial do valor correspondente a essas despesas, as despesas com o perito. Então vamos agora para a leitura do parágrafo 2º, que diz assim: a quantia recolhida em depósito bancário à ordem do juízo será corrigida monetariamente e paga de acordo com o artigo 465, parágrafo 4º. Então nós estamos falando aqui de uma proteção acerca desses honorários do perito, no sentido de que eles não percam o valor. Então haverá uma correção feita ali periodicamente, no sentido de que esse valor não perca seu poder de compra, seu valor remuneratório. Vamos agora para o parágrafo 3º, que diz assim: quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser, inciso 1º, custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado. Inciso 2º, paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou em caso de submissão do Conselho Nacional de Justiça. Então nós estamos falando aqui da figura daquela parte que não tem condições de arcar com as despesas processuais e solicita o benefício da gratuidade, que inclusive é um tema que nós vamos estar estudando um pouquinho mais para frente, daqui a algumas aulas.
Então, essa pessoa que é beneficiada com esse bônus, né, com esse benefício, ela tem a prerrogativa de não precisar realizar o pagamento desse tipo de despesa. Então, o dispositivo traz para nós aqui uma ordem de como que pode ser feito o pagamento, porque, obviamente, esse expert, esse perito, ele vai fazer o seu trabalho, né? Então, o inciso primeiro, ele diz para nós que, no primeiro momento, essas despesas vão ser custeadas com recursos do orçamento do ente público, né, e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado. Mas, se não houver essa disposição, né, nós vamos ter aqui o pagamento com recursos alocados da União, do Estado ou do Distrito Federal. Né? E no caso de ser realizada por particular, né, vai ser fixado o valor conforme a tabela do respectivo tribunal. E no caso de omissão, né, como o próprio dispositivo diz, vai ser uma tabela do Conselho Nacional de Justiça. Então, a fixação desses valores sempre foi um tema muito controverso, então o CPC traz para nós aqui um norte acerca de como deve se dar a fixação dessa tabela, né? Vamos agora para a leitura do parágrafo 4º, que diz assim: na hipótese do parágrafo 3º, ou seja, na hipótese da gratuidade da justiça, né, o juiz, após o trânsito julgado da decisão final, oficiará a Fazenda Pública para que promova contra quem tiver sido condenado ao pagamento das despesas processuais a execução dos valores gastos com a perícia particular ou com a utilização de servidor público ou da estrutura do órgão público, observando-se caso o responsável pelo pagamento da despesa seja beneficiário de gratuidade da justiça, o disposto no artigo 98, parágrafo 2º. Então aqui nós estamos falando da cobrança, né? Essa pessoa que é beneficiária da justiça, ela fica com o pagamento suspenso por um período de 5 anos, mas se eventualmente ela retomar a sua condição financeira e tiver uma condição financeira saudável, esse valor pode ser cobrado. Então aqui o dispositivo trata da questão da cobrança, né, dos valores da perícia, quando esse benefício eventualmente venha a ser questionado e fique constatado que a parte tem condições de efetuar o pagamento, né, dessas despesas processuais com o perito. Então a Fazenda Pública teria legitimidade ativa para fazer essa cobrança, porque os recursos que foram utilizados para pagar essa perícia vieram da Fazenda, né? Então, por isso que teria essa legitimidade ativa. Vamos agora para o parágrafo 5º, que diz assim: para fins de aplicação do parágrafo 3º, é vedada a utilização de recursos do Fundo de Custeio da Defensoria Pública. Muito interessante isso aqui. Nós temos a estrutura da Defensoria Pública no Brasil que já tem limitações financeiras, então o dispositivo deixa claro aqui que não é possível utilizar o Fundo da Defensoria Pública para realizar o pagamento, né, dessas despesas quando nós temos uma situação de um beneficiário da gratuidade ou da justiça gratuita. Vamos agora para a leitura do artigo 96, que diz assim: o valor das sanções impostas ao litigante de má-fé reverterá em benefício da parte contrária, e o valor das sanções impostas aos serventuários pertencerá ao Estado ou União. Muito interessante. Nós estamos falando daquele ator processual que age de má-fé, no sentido de trazer embaraços à efetividade da tutela jurisdicional, ou que traz algum prejuízo para a parte contrária, ou seja, o comportamento desse ator processual é no sentido de trazer prejuízos para uma das partes, né, ou para a parte contrária. Né? Então ele se utiliza do processo nesse sentido. Então há penalidades nesses casos, né? Nós vamos estudar um pouquinho mais para frente cada uma dessas figuras. Mas tratando, por exemplo, especificamente do litigante de má-fé, ele está trazendo prejuízos para a parte contrária. Então é natural que essa penalidade, né, já que a parte contrária foi prejudicada, que esse benefício vá em seu benefício, essa multa, né, seja aplicada em seu benefício. E com relação aos atos praticados de má-fé pelos serventuários, o dispositivo deixa claro que vão ser revertidos ao Estado ou à União. Vamos agora para o artigo 97, que diz assim: a União e os Estados podem criar fundos de modernização do Poder Judiciário, olha que legal, aos quais serão revertidos os valores das sanções pecuniárias processuais destinadas à União e aos Estados, e outras verbas previstas em lei. Então nós temos aqui um fundo muito importante, né? Praticamente todos os estados já têm um fundo criado no sentido de fazer essa arrecadação, né? Todas essas penalidades, eventualmente algumas custas também são depositadas nesses fundos, e esses fundos têm como propósito trazer a modernização do Poder Judiciário. Nós vemos, por exemplo, nos últimos anos, uma grande transformação do Poder Judiciário com a informatização do processo, né, com a digitalização de inúmeros documentos. Então, tudo isso demanda muito dinheiro e muito recurso, né? Então, grande parte do recurso vem desses fundos que auxiliam no sentido de modernizar a prestação jurisdicional.